Meus pais disseram que meu irmão e sua família iam se mudar para minha casa, e eu não tinha opinião porque ele já tinha decidido. Sempre fui a segunda opção na minha família. Nunca o favorito, nunca o filho de ouro, apenas Mateus, o contador. Meu irmão Rafael, por outro lado, sempre foi o orgulho dos nossos pais. Quando éramos crianças, Rafael ganhava a bicicleta mais nova, enquanto eu ficava com as antigas dele. Nos aniversários, ele recebia consoles de videogame caros, enquanto eu ganhava livros ou roupas. No ensino médio, minha mãe e meu pai iam a todos os jogos de futebol do Rafael, mas só apareceram em uma das minhas competições de debate, afinal, aliás, eu venci. Mesmo assim, passaram metade do tempo falando sobre como Rafael teria ficado orgulhoso. O testamento do vovô foi só a cereja no topo de uma vida inteira de favoritismo. Rafael ficou com a casa enorme de 4 quartos na melhor parte da cidade, enquanto eu fiquei com uma casa modesta de 2 quartos no limite dos subúrbios. Mamãe implorou para o vovô deixar a casa maior para Rafael. Uma vez eu a ouvi conversando com ele, embora ela nunca tenha sabido disso. Pai, por favor, ela disse. Rafael vai ter uma família um dia. Ele precisa do espaço. Mateus ficará bem com a casa menor. Nunca reclamei de nada disso. Qual seria o ponto? Na nossa família, Rafael sempre vinha primeiro. Era assim que as coisas funcionavam. Então, não fiquei surpreso quando, no nosso jantar mensal em família, Rafael e sua esposa Amanda se entreolharam e anunciaram que tinham grandes notícias. Decidimos vender a casa, disse Rafael, sorrindo de orelha a orelha. Quase engasguei com minha água. Vamos investir em uma oportunidade incrível, Amanda continuou, praticamente pulando na cadeira. O amigo do Rafael, Gustavo, tem um empreendimento revolucionário, e estamos entrando logo no começo. Mamãe e papai bateram palmas de empolgação. Que maravilha! Exclamou mamãe. Que tipo de empreendimento? Perguntei, cauteloso. É complicado, Rafael respondeu, acenando com a mão de forma displicente. Gustavo está lançando uma plataforma tecnológica que conecta investidores a startups. Vai revolucionar o mundo do capital de risco. Vamos ganhar muito dinheiro. Amanda acrescentou. O Gustavo estima um retorno de 300% no primeiro ano. 300%? Repeti, colocando meu garfo na mesa. Isso soa, suspeito. Olha, vocês têm 2 filhos pequenos. A Bianca tem só 5 anos, e o Gabriel acabou de fazer 3. Vocês têm certeza de que vender a casa é a melhor opção? Talvez fosse melhor investir só parte das economias? O clima na sala pareceu esfriar 10 graus. Amanda bufou alto, e Rafael me lançou aquele sorriso condescendente que eu conhecia desde sempre. Mateus, ele disse devagar, como se estivesse explicando algo a uma criança, eu sei que você quer ajudar, mas eu estudei finanças na Universidade de Monte Claro. Você é um contador que fez faculdade comunitária. Acho que entendo um pouco mais de empreendedorismo do que você. Mordi a língua. O que Rafael nunca mencionava era que ele quase não se formou em Monte Claro, enquanto eu me formei com honras e fui promovido 2 vezes em 5 anos no meu escritório. Além disso, continuou Rafael, o vovô me deu a casa maior por um motivo. Ele sempre soube que eu tinha uma cabeça melhor para negócios. Esse é exatamente o tipo de oportunidade que ele teria querido que eu aproveitasse. Eu poderia ter dito ali mesmo que vovô só lhe deixou a casa maior porque mamãe praticamente implorou. Poderia ter apontado que vovô, que construiu seu patrimônio modesto através de uma vida de economia e investimentos conservadores, teria ficado horrorizado com a ideia de Rafael vender sua casa para investir em uma plataforma tecnológica vaga. Poderia ter mencionado que Gustavo já havia fracassado em 3 startups diferentes nos últimos 5 anos. Mas para quê? Rafael era um adulto. Ele e Amanda tomaram a decisão deles, e sinceramente, depois de uma vida sendo a segunda opção, eu não estava particularmente inclinado a salvá-lo de si mesmo. Você tem razão, disse, tomando outro gole de água. A decisão é sua. Mamãe sorriu orgulhosa para Rafael. Estamos tão orgulhosos de você por dar esse passo, disse ela. É preciso coragem para agarrar uma oportunidade dessas. Papai assentiu. Seu avô também estaria orgulhoso. Pelo resto do jantar, Rafael e Amanda falaram sobre tudo o que planejavam fazer com sua futura fortuna. Viajariam pelo mundo, comprariam uma casa de praia, colocariam as crianças em uma escola particular. Fiquei quieto, apenas acenando e sorrindo quando necessário.
Enquanto isso, mentalmente revisava meus próprios planos de reforma para minha pequena casa. Eu vim atualizando cada cômodo, pouco a pouco, com o dinheiro economizado do meu entediante trabalho como contador. No mês passado, terminei a cozinha. O próximo passo era o banheiro. 3 meses depois daquele fatídico jantar, eu estava no meu banheiro recém-reformado, aproveitando um banho quente sob meu chuveiro com efeito de chuva, quando meu celular começou a vibrar insistentemente. Ignorei no começo, mas depois da quinta chamada consecutiva, desliguei a água e me enrolei na toalha. 6 chamadas perdidas da mamãe. Isso não era um bom sinal. Liguei de volta imediatamente, ainda pingando água no chão do banheiro. Mateus, graças a Deus, mamãe atendeu, a voz tensa. Você pode vir até aqui? É. É sobre o Rafael. 1 hora depois, estacionei na garagem dos meus pais e imediatamente percebi algo estranho. Uma montanha de malas e caixas estava empilhada na varanda da frente. Antes mesmo de tocar a campainha, a porta se abriu de repente, e fui quase derrubado por Bianca e Gabriel, que correram em direção às minhas pernas. Tio Mateus! Bianca gritou. Agora a gente vai morar com a vovó e o vovô. Olhei para cima e vi minha mãe parada na porta, seu rosto parecia desgastado e exausto. Atrás dela, Rafael andava de um lado para o outro, com o telefone colado no ouvido, enquanto Amanda estava sentada no sofá, olhando para a tela do laptop com um olhar vazio. O que está acontecendo? Perguntei, embora já tivesse uma boa ideia. Mamãe me fez entrar e fechou a porta atrás de nós. Rafael e Amanda tiveram que sair do apartamento, sussurrou. O aluguel estava alto demais. Ah, então o dinheiro da casa já tinha ido embora. Depois de venderem a casa, Rafael e Amanda rapidamente compraram um Porsche 911 vermelho chamativo, nada prático para uma família com 2 crianças pequenas. Em seguida, alugaram um apartamento de luxo no centro da cidade, e Rafael largou seu emprego estável no banco para se concentrar no investimento. Eles despejaram cerca de $500 mil no projeto de Gustavo e gastaram os $100 mil restantes no carro e em uma viagem extravagante para as Maldivas, deixando as crianças com meus pais por 3 semanas. Gustavo disse que o primeiro trimestre sempre é mais lento, disse Rafael em voz alta, encerrando sua ligação. Ele forçou um sorriso. Mas as coisas vão melhorar a qualquer momento. Fui até a cozinha pegar um copo de água e meu pai veio atrás de mim. Quão ruim está a situação? Perguntei em voz baixa. Meu pai suspirou, passando a mão pelos cabelos ralos. Eles queimaram tudo. O aluguel do apartamento era de $4 mil por mês. O pagamento do carro somava mais $1.500. Eles não conseguiram manter as contas em dia. E o investimento? A expressão do meu pai escureceu. Gustavo continua dizendo que estão prestes a ter um grande avanço, ele balançou a cabeça. Mas eu tenho um pressentimento ruim sobre isso. Nas semanas seguintes, observei de longe enquanto Rafael se desesperava para encontrar trabalho. No fim, conseguiu um emprego em uma concessionária de carros, um grande rebaixamento comparado ao cargo que tinha no banco, mas pelo menos era alguma coisa. Enquanto isso, Amanda tentava manter as aparências, postando fotos bem escolhidas nas redes sociais para fingir que tudo estava perfeito. Mas as coisas estavam longe de estarem bem. A casa modesta dos meus pais não foi feita para abrigar 6 pessoas. Uma noite, minha mãe me ligou, soando exausta. Mateus, querido, eu odeio te pedir isso, mas, ela hesitou. Estamos com dificuldades para comprar comida com tantas bocas para alimentar, sabe? Eu já sabia o que viria a seguir. Quanto você precisa, mãe? Oh, qualquer coisa ajudaria, respondeu rapidamente. Estamos só um pouco apertados este mês. Prometi transferir o dinheiro imediatamente e decidi enviar $600. O suficiente para ajudar, mas sem comprometer meu orçamento. Quando informei o valor, ela agradeceu efusivamente, mas pude ouvir a decepção sutil em sua voz. Claramente, ela esperava mais. No mês seguinte, recebi outra ligação. E depois mais uma. A transferência de $600 virou um compromisso mensal. Eu não me importava em ajudar, mas não pude deixar de notar que, apesar de todas as dificuldades financeiras, Rafael e Amanda ainda mantinham o Porsche. Prioridades, eu acho. Uma noite, fui ao aniversário da minha prima Beatriz. Achei que seria um alívio da tensão familiar, mas me enganei. Minha tia Patrícia me encurralou perto da mesa de sobremesas. Mateus, querido, ela sussurrou,
olhando ao redor para se certificar de que ninguém estava ouvindo. Como você está lidando com toda essa situação do Rafael? Dei de ombros. Só estou tentando ajudar como posso. Tia Patrícia se aproximou ainda mais. Bem, você precisa saber que seus pais estão no limite. Eles amam o Rafael, claro, mas ter toda a família dele morando lá está pesando muito. Ela tomou um gole do vinho e baixou a voz. E entre nós dois, eles têm um plano para resolver isso. Uma sensação estranha se instalou no meu estômago. Que tipo de plano? Eles querem que Rafael e a família se mudem para sua casa. Meu prato quase caiu das minhas mãos. O quê? Sua mãe acha que faz todo sentido, já que você mora sozinho em uma casa de 2 quartos. Fiquei parado, chocado, enquanto tia Patrícia apertava meu braço em um gesto de simpatia. Achei que você deveria saber. Não parecia certo que eles estivessem planejando isso pelas suas costas. A festa seguiu ao meu redor, mas eu mal conseguia prestar atenção. Tudo o que eu conseguia pensar era na audácia dessa situação. Eles não estavam apenas planejando me pedir para acolher Rafael e sua família. Eles queriam me empurrar para fora da minha própria casa. Dirigindo para casa naquela noite, minha mente estava acelerada. Eu sabia exatamente o que viria a seguir. As tentativas de me fazer sentir culpado. A pressão da família. O famoso é só por um tempo, que de alguma forma se tornaria definitivo. E uma vez que Rafael e sua família se instalassem, eu seria o responsável por pagar as contas, limpar a bagunça deles e, eventualmente, abrir mão do meu próprio espaço. Não. Não dessa vez. Não ia deixar que me usassem de novo. Quando cheguei em casa, servi uma taça de vinho e me sentei à mesa da cozinha, pensando. Quando terminei de beber, eu já tinha um plano. Na manhã seguinte, entrei sem avisar na sala do meu chefe, Daniel. Ele levantou os olhos do computador, surpreso. Mateus, está tudo bem? Não perdi tempo com rodeios. Aquela vaga na filial de Porto Alegre ainda está aberta? Daniel se recostou na cadeira, me estudando. Essa é uma posição sênior, Mateus. Exige mais responsabilidades. Um novo ambiente. Uma grande mudança. Estou preparado para isso. Respondi com convicção. Já estou nessa empresa há 5 anos. Sempre superei minhas metas. Minhas avaliações de desempenho são impecáveis. Tenho todas as qualificações necessárias. Daniel assentiu, pensativo. Bom, eu não queria te perder aqui, mas, ele sorriu. Você seria uma ótima escolha para essa vaga. Vou fazer algumas ligações. Ele fez uma pausa. O cargo começa em 4 semanas. Isso te dá tempo suficiente para organizar tudo? Perfeito, respondi, já calculando mentalmente meus próximos passos. Assim que saí do escritório de Daniel, liguei para minha amiga Jana, que trabalhava como corretora de imóveis. Preciso vender minha casa o mais rápido possível, fui direto ao ponto. Bom, sua casa fica em um ótimo bairro, e você fez reformas incríveis. Ela refletiu por um instante. Se colocarmos um preço competitivo, podemos ter ofertas em menos de uma semana. Mas Mateus, você tem certeza disso? Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida, afirmei sem hesitação. Os 2 próximos semanas foram uma correria. Jana fez seu trabalho brilhantemente, em apenas 5 dias, recebemos 3 ofertas concorrentes. Aceitei a mais alta, $285 mil. $45 mil a mais do que paguei quando comprei a casa há 4 anos atrás. Nada mal para um imóvel pequeno. Enquanto isso, comecei a pesquisar apartamentos em Porto Alegre, priorizando áreas próximas à filial da empresa. O mercado imobiliário era mais acessível lá do que na minha cidade atual, e encontrei um belo apartamento de 1 quarto em um prédio moderno, com academia e terraço na cobertura, por $220 mil. Fiz uma oferta imediatamente e iniciei o processo de compra. Durante todo esse tempo, não contei nada para minha família. Minha mãe me ligou 2 vezes. Primeiro para me agradecer pelo dinheiro que eu transferia todo mês, e depois, tentando soar casual ao perguntar se eu estaria livre para jantar no próximo sábado. Temos algumas coisas que gostaríamos de conversar com você, disse ela, tentando parecer despreocupada. Claro, mãe, respondi no mesmo tom. Estarei lá.
Marquei com uma empresa de mudanças para empacotar e transportar a maior parte dos meus pertences para um depósito em Porto Alegre, deixando apenas o que cabia em 2 malas, algumas roupas para algumas semanas, meu laptop e alguns itens pessoais. No dia seguinte à mudança, me hospedei em um albergue simples no centro da cidade. Era estranho dormir em um beliche, dividindo o quarto com desconhecidos, mas era apenas temporário. Faltavam apenas 3 dias para meu voo. No sábado à noite, dirigi até a casa dos meus pais pela última vez. Estacionei a um quarteirão de distância para evitar que percebessem que meu carro estava lotado com tudo que restava da minha vida ali. Enquanto caminhava até a porta, respirei fundo. Esse seria o confronto que evitei a vida inteira. Minha mãe abriu a porta com um sorriso tenso. Mateus, que bom que veio. Estávamos prestes a servir o jantar. Lá dentro, o clima era carregado. Meu pai estava sentado à cabeceira da mesa, parecendo desconfortável. Rafael e Amanda também estavam lá, com expressões que tentavam parecer amigáveis, mas que me pareceram presunçosas. As crianças não estavam à vista. Trocamos algumas palavras vazias antes que minha mãe finalmente pousasse o garfo e fosse direto ao ponto. Mateus, querido, queríamos conversar com você sobre sua casa. O que tem ela? Perguntei, fingindo ingenuidade. Bom, continuou minha mãe, assumindo aquele tom persuasivo que sempre usava quando queria que eu cedesse algo para beneficiar Rafael. Seu pai e eu achamos que faria sentido se Rafael e a família dele ficassem com você por um tempo. Só até conseguirem se reerguer. Olhei para Rafael, que mantinha os olhos fixos no prato. Amanda me observava atentamente, com um brilho desafiador no olhar. Por quanto tempo? Perguntei, já sabendo a resposta. Rafael deu de ombros. Ainda não sabemos. Mas as coisas estão começando a melhorar com o investimento. O Gustavo disse que a grande virada pode acontecer a qualquer momento. Tive que conter uma risada. 3 meses depois, e ele ainda se agarrava a essa ilusão. Acho que isso não é uma boa ideia, respondi, tentando manter a calma. Minha casa é pequena. Tem apenas 2 quartos. Você pode ficar no menor e deixar a suíte para eles, sugeriu minha mãe rapidamente. Ou talvez pudesse ficar com um amigo por um tempo, só até as coisas se estabilizarem. Abri a boca para discutir, mas parei. Qual era o sentido? Em poucos dias, eu estaria longe, e nada disso importaria mais. O melhor seria deixá-los acreditarem que estavam no controle. Suspirei pesadamente, deixando meus ombros caírem como se estivesse cedendo. Certo, disse em um tom neutro. Quando eles pretendem se mudar? Minha mãe pareceu surpresa, claramente esperando mais resistência. Estávamos pensando no próximo fim de semana. Isso funciona para você? Claro, respondi, mexendo distraidamente na comida. Acho que vou começar a empacotar algumas coisas. Rafael e Amanda trocaram olhares vitoriosos. Minha mãe parecia aliviada. Meu pai ainda evitava me encarar. O resto do jantar passou como um borrão. Minha mãe, meu pai, Rafael e Amanda começaram a discutir a logística. Quais móveis ficariam, quais iriam para o depósito, como meu escritório poderia ser transformado em um quarto de brinquedos para as crianças. Fiquei ali, empurrando a comida no prato, respondendo apenas quando diretamente questionado. Depois da sobremesa, me levantei. Preciso ir. Tenho muita coisa para organizar antes da mudança. Enquanto saía pela porta, ainda ouvia a conversa deles continuar em tons mais baixos, mas perfeitamente audíveis. Eu disse que ela concordaria, murmurou minha mãe. A Mateus sempre foi razoável. Precisamos ajudar com a mudança dela? Perguntou meu pai. Não é necessário, respondeu Amanda, casualmente. A maioria das coisas pode simplesmente ficar na garagem. Não é como se ela tivesse algo de valor. Vamos precisar de um sofá novo, acrescentou Rafael. Aquele que ela tem é horrível, acaba com as minhas costas. Fechei a porta da frente silenciosamente atrás de mim, as vozes dele sumindo à medida que me afastava. Já haviam me apagado da equação, já planejavam ocupar meu espaço, substituir minhas coisas pelas deles, como se eu nunca tivesse estado lá. Mas mal sabiam eles que não havia nada ali para tomarem. De volta ao albergue, peguei meu celular e vi uma mensagem da minha mãe. Obrigada por entender, querido. Seu irmão está muito agradecido. Não respondi. Em vez disso, enviei uma mensagem rápida para Jana, confirmando que tudo estava seguindo conforme o planejado. Está tudo certo.
Ela respondeu imediatamente. Tudo em ordem. Os novos donos pegam as chaves na quinta-feira. Na manhã seguinte, acordei cedo, fiz o check-out do albergue e fui direto para o aeroporto. Quando o avião decolou, me levando para minha nova vida em Porto Alegre, senti um peso enorme saindo dos meus ombros. Meu novo apartamento ficaria pronto em 2 dias. Meu novo emprego começaria em 1 semana. Após a compra do apartamento, ainda tinha cerca de $65.000 do valor da venda da casa, dinheiro que, claro, planejava investir com cuidado. Diferente de certas pessoas que eu conhecia. Minha primeira semana em Porto Alegre passou como um borrão agradável. Me instalei no meu novo apartamento, um moderno loft de 1 quarto, com janelas enormes do chão ao teto e uma vista incrível da cidade. O bairro era vibrante, cheio de cafés e pequenas lojas. Meu novo emprego veio com uma sala própria e um aumento de 15% no salário. Tudo estava saindo exatamente como planejado. Até a noite de quinta-feira. Exatamente 1 semana depois de eu ter deixado minha antiga cidade. Eu estava desempacotando as últimas caixas da cozinha quando meu celular começou a explodir de notificações. 27 chamadas perdidas em apenas 2 horas. 15 da minha mãe, 8 do meu pai e 4 do Rafael, além de dezenas de mensagens de texto, cada uma mais desesperada que a anterior. Eu sabia exatamente o que tinha acontecido. Hoje era o dia em que Rafael e sua família deveriam se mudar para minha casa. Eu conseguia visualizar a cena perfeitamente. Rafael chegando com um caminhão alugado, cheio de móveis e caixas. Tocando a campainha. E encontrando estranhos morando ali. Peguei uma taça de vinho e me joguei no sofá novo, refletindo se deveria responder ou simplesmente bloquear todos os números. Antes que eu decidisse, meu celular tocou novamente. Mãe. Contra o meu melhor julgamento, atendi. Matheus Eduardo Ferreira. A voz da minha mãe foi tão alta que tive que afastar o telefone do ouvido. O que foi que você fez? Oi pra você também, mãe, respondi calmamente, tomando um gole de vinho. Não se faça de inocente. Ela praticamente gritava. O Rafael acabou de chegar na sua casa com o caminhão de mudança e tem outra família morando lá. Eles disseram que compraram a casa há 2 semanas. Isso mesmo, confirmei. Os Anderson. Um casal muito simpático. 2 filhos adolescentes. Eles fizeram um ótimo negócio. O silêncio do outro lado foi quase ensurdecedor. Então, ela finalmente falou. Então você vendeu sua casa sem avisar ninguém. A voz dela tremia de indignação. Como você pôde fazer algo tão desleal? Quase engasguei com o vinho. Desleal? Soltei uma risada seca. Isso vindo de alguém que planejava me expulsar da minha própria casa sem sequer perguntar? Outro silêncio. Então, em um tom muito mais contido, quase frio, ela perguntou. Onde você está, Matheus? Porto Alegre. Consegui uma promoção. Agora sou contador sênior na filial da empresa aqui. Porto Alegre. A voz dela falhou. Então você simplesmente foi embora? Sem se despedir? Sem contar nada para ninguém? Mais ou menos como vocês planejavam me tirar da minha própria casa sem perguntar primeiro. Retruquei. Isso é diferente. Insistiu ela. Somos família. Precisávamos da sua ajuda. Não, mãe. Minha paciência se esgotou. O Rafael e a Amanda precisavam de um resgate financeiro para os erros deles. E, em vez de responsabilizá-los, você decidiu que, mais uma vez, eu é que deveria me sacrificar. Como sempre. Isso não é justo. Não é? Minha voz saiu cortante. Minha vida inteira foi assim, Rafael primeiro, Matheus depois. Quando precisávamos de roupas novas para a escola, Rafael ganhava as mais caras. Quando tínhamos eventos no mesmo dia, vocês iam para os dele. Quando o vovô morreu, Rafael ficou com a casa maior porque você o convenceu de que ele merecia mais. E agora que Rafael cometeu o maior erro da vida dele, que ele e Amanda jogaram tudo fora em uma ideia absurda, a solução de vocês foi simplesmente tirar de mim a única coisa que eu conquistei sozinho? A minha casa? Silêncio. Por um momento, pensei que ela tivesse desligado. Então, ouvi sua voz novamente. Mais fria do que jamais a ouvirá antes. Não sei com quem você pensa que está falando, jovem, mas eu ainda sou sua mãe. Ela fez uma pausa. E a partir de agora, você não é mais meu filho.
Eu tinha me preparado para a raiva, para as manipulações emocionais, para os ataques de culpa. Mas isso doeu mais do que eu esperava. Acho que nós dois sabemos que sempre foi assim, mãe, falei em um tom calmo. Ah, e estou cancelando as transferências mensais. Os $600 que eu vim enviando para ajudar a família do Rafael. Acabou. Ela ficou em silêncio novamente, e eu quase podia ouvir as engrenagens girando em sua cabeça. Sua raiva contra mim, pesando contra a necessidade do meu dinheiro. Nós não queremos seu dinheiro, disse por fim, mas sua voz não tinha convicção. Ótimo, por que vocês não vão receber mais nada? Adeus, mãe. Desliguei antes que ela pudesse responder e bloqueei seu número. Depois, fiz o mesmo com meu pai, Rafael e Amanda, encerrando qualquer contato para sempre. Quase imediatamente, meu celular começou a vibrar com mensagens de números desconhecidos. Rafael usando o telefone do meu pai, minha mãe mandando mensagens através de um amigo. Desliguei o celular completamente e terminei meu vinho em um silêncio finalmente tranquilo. No dia seguinte, comprei um telefone novo com um número novo. Compartilhei apenas com meus amigos mais próximos, meus novos colegas de trabalho e alguns familiares que ainda confiava, como minha tia Patrícia, que me enviou um lindo buquê de flores para me parabenizar quando contei o que tinha feito. 6 meses se passaram. Eu prosperava no meu novo cargo. Fiz novas amizades. Saí em alguns encontros. Nada sério. Mas, o mais importante, vivi a minha vida nos meus próprios termos, sem a sombra das expectativas da minha família pesando sobre mim. De vez em quando, pensava neles. Me perguntava se Rafael e sua família ainda estavam morando com meus pais, se o investimento havia dado algum retorno. Eu duvidava. Se minha mãe e meu pai ainda estavam bancando todas as despesas. Se, em algum momento, refletiram sobre como me trataram. Se algum dia se arrependeram. Mas, na maior parte do tempo, eu simplesmente não pensava neles. Em um domingo de manhã, enquanto tomava meu café na varanda, meu telefone tocou. Um número desconhecido, mas com o código de área da minha cidade natal. Quase ignorei, mas a curiosidade falou mais alto. Alô? Oi, Mateus. Era minha prima Beatriz. Espero que não se importe, mas peguei seu número com a tia Patrícia. Acho que você deveria saber o que está acontecendo por aqui. Senti um nó se formar no estômago. O que houve? O Rafael e a família dele ainda estão morando com seus pais. Ela fez uma pausa. Eles estão com sérios problemas financeiros. O investimento foi um golpe. Gustavo sumiu com todo o dinheiro há meses. Não posso dizer que estou surpreso, murmurei. Pois é. Ela soltou um suspiro. Seus pais também estão em dificuldades. Estão devendo contas porque continuam bancando 4 pessoas a mais. Seu pai teve que sair da aposentadoria e arrumar um trabalho de meio período em uma loja de ferragens. Não disse nada. Esperei pelo discurso de culpa, pelo pedido para que eu voltasse a ajudar financeiramente. Mas Beatriz me surpreendeu. Não estou te contando isso porque acho que você deveria ajudar, disse rapidamente. Na verdade, é o oposto. Todo mundo da família está comentando como você foi o único esperto em sair quando saiu. Ela fez uma pausa. Até sua mãe admitiu, em conversa com a minha mãe, que não deveriam ter tentado tomar sua casa. Depois que desligamos, fiquei sentado na varanda por um longo tempo, observando a cidade abaixo. Não senti satisfação com as dificuldades da minha família, mas também não senti culpa. Eles fizeram suas escolhas. E eu fiz as minhas. Pela primeira vez na vida, escolhi a mim mesmo. E nunca mais aceitaria ser o segundo lugar outra vez. O telefone ficou na minha mão por alguns instantes depois que a ligação terminou. Mesmo sabendo que tinha feito a escolha certa, a sensação estranha de um ciclo se fechando me acompanhava. Eu não sentia remorso, mas havia algo de surreal em saber que minha mãe admitiu, mesmo que em particular, que tinham cometido um erro. De certa forma, eu já sabia que isso aconteceria. Afinal, eles sempre me viram como um recurso inesgotável, a opção confiável, a pessoa que sempre poderia ser empurrada para o segundo plano porque, no final, eu cederia. Só que, dessa vez, eu não cedi. Respirei fundo e voltei para dentro do apartamento. Ainda havia trabalho para fazer. Meu novo emprego estava indo bem, minha vida estava estabilizada, e pela primeira vez em muito tempo, eu não precisava carregar o peso das necessidades de ninguém além das minhas próprias. Os meses passaram.
As notícias sobre minha família começaram a se tornar cada vez mais esporádicas. Depois daquela ligação de Beatriz, não fiz esforço algum para saber mais. Se alguém mencionava minha mãe, meu pai ou Rafael, eu mudava de assunto. Eu não precisava mais dessas informações. Mas o destino tem um jeito curioso de nos trazer de volta ao passado, mesmo quando acreditamos ter deixado tudo para trás. Foi quase um ano depois da minha mudança que eu os vi novamente. Eu estava voltando de uma viagem a trabalho quando decidi fazer uma pequena parada na minha cidade natal. Não porque sentia falta, longe disso, mas porque tinha algo que eu precisava ver com meus próprios olhos. Minha antiga casa. Dirigi até a vizinhança, sentindo um misto de nostalgia e alívio ao ver as ruas familiares. Mas quando virei a esquina e estacionei um pouco distante, minha antiga casa já não era mais minha. A fachada estava diferente, os novos moradores haviam trocado a cor das paredes, mudado o jardim. Eles tinham feito daquela casa um lar. E eu não sentia absolutamente nada por isso. Era como olhar para um capítulo de um livro que já foi fechado. Mas antes que eu pudesse sair dali, vi alguém atravessando a rua mais à frente. Minha mãe. Ela parecia desgastada. O cabelo antes sempre arrumado estava descuidado, e as roupas, simples, sem a vaidade exagerada que sempre exibiu. Ela não me viu. Segui seu caminho com o olhar e logo percebi para onde estava indo. A casa dos meus pais, onde agora moravam 5 pessoas. A fachada estava mal cuidada, o jardim descuidado, e havia 2 cadeiras velhas na varanda. Eles ainda estavam lá. Isso só podia significar uma coisa: Rafael nunca conseguiu se reerguer. E se ele ainda estava lá, com certeza meus pais ainda estavam bancando tudo. A curiosidade falou mais alto. Eu precisava ver até onde isso tinha chegado. Estacionei perto de um pequeno mercado no bairro e entrei. Passei pelos corredores, peguei uma garrafa de água e, quando fui até o caixa, vi meu pai. Ele estava atrás do balcão. Trabalhando. Minha prima tinha razão. Ele realmente tinha saído da aposentadoria para conseguir sustentar Rafael e sua família. Ele não me viu, e eu não fiz questão de ser notado. Apenas paguei pela água e saí. Mas uma coisa era clara: eles estavam pagando o preço das próprias escolhas. Rafael nunca conseguiu um novo emprego na área dele. Depois de perder todo o dinheiro no golpe de Gustavo, tentou pequenos negócios, mas nenhum deu certo. Ele e Amanda continuavam desempregados, sem nenhuma fonte de renda estável. E pior ainda, eles nunca sequer tentaram se virar sozinhos. Era mais fácil ficar onde estavam. Afinal, sempre tiveram meus pais para resolver os problemas por eles. Só que agora, sem mim bancando parte das despesas, o fardo ficou todo nos ombros do meu pai. Minha mãe, antes sempre tão preocupada com aparências, agora não tinha mais tempo para isso. Ela passava os dias resolvendo as contas da casa, tentando equilibrar um orçamento que nunca fechava. Meu pai, já cansado da vida, agora estava de volta ao trabalho, empacotando compras em um mercado pequeno para conseguir pagar as contas básicas. E Rafael, o brilhante, aquele que merecia mais, o filho favorito, continuava sem fazer nada. Ele vivia exatamente do jeito que minha mãe planejou que eu vivesse. Dependente. Preso. A diferença era que eu tinha escolhido sair. Não senti pena. Não senti vontade de me aproximar ou de perguntar como estavam. Afinal, isso não era mais problema meu. Saí da cidade sem falar com ninguém e voltei para minha vida, minha casa, meu trabalho e tudo que conquistei sozinho. Hoje, passados 3 anos desde minha partida, não tive mais contato com nenhum deles. Sei, através de Beatriz, que minha mãe e meu pai nunca conseguiram pagar todas as dívidas que se acumularam com o tempo. A casa onde moram agora está praticamente caindo aos pedaços. Meu pai, exausto, teve que parar de trabalhar por problemas de saúde. Minha mãe, sem outra opção, teve que admitir que nunca deveria ter feito de Rafael sua prioridade absoluta. Mas o mais irônico de tudo é que, mesmo agora, Rafael e Amanda ainda não saíram de lá. Eles vivem como parasitas dentro da casa dos meus pais, esperando que as coisas melhorem magicamente. Enquanto isso, eu sigo vivendo minha melhor vida. Meu trabalho me trouxe novas oportunidades. Meu círculo de amizades cresceu. E acima de tudo, eu nunca mais fui o segundo plano na minha própria vida. Eles tiveram as escolhas deles. E eu tive as minhas. E a melhor decisão que já tomei foi cortar laços com quem nunca me viu como prioridade. Porque no fim, a única pessoa que pode garantir o seu próprio sucesso é você mesmo.